a humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente racional, onde todos vão se encontrar. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então hoje, sábado, 27 de julho de 2024, iniciamos mais um programa Sintonia Racional. Sintonizado na fase racional da natureza. Então, trazendo perguntas, de nossos queridos ouvintes que nos acompanham nas redes sociais. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Vá no YouTube, no Face, acesse o nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe e siga a nossa página, ok? Então hoje a equipe do Sintonia Racional é com os estudantes Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, eu, Madalena Matias, aqui de Alagoinha, Orlando Almeida, também de Alagoinha, e na parte técnica, nossa querida amiga Sandra Santos, ok? Então é isso aí. Para iniciarmos a primeira pergunta, eu convido o nosso querido amigo Antônio Santos, para iniciarmos a nossa primeira rodada de perguntas e respostas, ok? Então é isso aí, Antônio. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Orlando, seu Bonisval, que não está presente, mas está presente, Sandra, e bom dia aos amigos e ouvintes da Rádio e TV Difusora de Alagoinha. É isso aí, Antônio. Então vamos à pergunta. O que exatamente é imunização racional, contida no livro Universo em Desencanto? Então, minha gente, nós já fizemos um programa anterior no qual fizemos uma explanação a respeito da capa do livro Universo em Desencanto, porque na capa do livro consta a palavra imunização racional. E imunizar, como a gente conhece aqui, se imunizar, é você se imunizar de alguma coisa, Se imunizar contra um resfriado, se imunizar contra uma gripe, se imunizar contra uma doença, enfim, se imunizar de algo ou alguma coisa que seja ruim, que faça mal. Então, e a imunização racional? Você vai se imunizar do quê? Ou de quem? Na imunização racional, o ser humano vai se imunizar das duas energias causadoras do nosso sofrimento e da morte, que são as energias elétrica e magnética. Duas energias animais que fazem com que o ser humano viva na condição de animal racional, livre, pensador. Porque nós, seres humanos, estamos ligados a essas duas energias, elétrica e magnética. E nessa condição, nós temos o pensamento e a imaginação funcionando na nossa cabeça. E nós pensávamos que com o pensamento e a imaginação seria o suficiente para nós organizarmos uma vida de paz, de amor, de fraternidade, de concórdia, de compreensão. E nada disso acontece, e nada disso aconteceu, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Então, o ser humano, para adquirir a imunização racional, para o ser humano se imunizar dessas duas energias animais que causam o nosso desequilíbrio, o que o ser humano tem que fazer? Ele precisa
desenvolver a parte suprema que nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, que é o raciocínio. Só que o raciocínio funciona com uma outra energia diferente da energia elétrica e magnética. O raciocínio funciona com a energia dele, que é a energia racional. E para se obter a energia racional e poder se desenvolver o raciocínio e se imunizar dessas duas energias, elétrica e magnética, o ser humano precisa ler e reler o livro Universo em Desencanto, porque as palavras que estão neste livro são energia racional transformada em palavras. Então, essa energia alimenta o nosso raciocínio, desenvolve o nosso raciocínio e vai proporcionando um equilíbrio físico, moral, financeiro e um bem-estar mental do ser humano. Então, está aí, em poucas palavras, o que é imunização racional, Madá. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido minha amiga estudante de cultura racional, diretamente do Recife, Ângela Maria. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Saudações racionais, querida equipe, saudações racionais aos nossos ouvintes, aos nossos colaboradores que aqui nos acompanham em mais uma manhã de Sintonia Racional. É com você, Madá. Então é isso aí. O que significa a palavra desencanto dentro dos estudos de cultura racional? O que significa a palavra desencanto em nossos estudos no livro, né, Universo em Desencanto? A gente está sempre aqui falando para vocês, né? Desencanto, desencanto, desencanto. Pois então, dentro dos estudos, a gente vai compreender que desencanto, né? A palavra em si, o racional superior está nos dizendo que é a evolução racional, a evolução do animal racional. Nós, seres humanos, né, somos classificados como animais racionais. Portanto, o desencanto dentro do estudo significa a evolução racional, né? Significa verdade, né? Significa aí que a gente está se tornando feliz. Por quê? Porque a gente começa a ter a solução definida e definitiva da nossa vida. Quantos seres divinos, né? Quantos seres que não pertencem a esta dimensão material que aqui estamos, mas daqui não somos. Então aí a gente passa a desencantar, a ver a vida como de fato ela é. Além de toda essa matéria, né? A gente vai ver a energia, a gente vai se ver, a gente vai se conhecer. Portanto, desencanto, esta palavra, dentro desse estudo magnânimo e inédito, significa a nossa felicidade, a nossa evolução. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então, para prosseguirmos, eu convido novamente Antônio para responder a próxima pergunta. Ainda não leio o livro, mas gosto de ouvir o programa. Sempre ouço vocês falarem que este mundo é de deformação. Mas o que é essa deformação? É verdade. Para nós iniciarmos a explanação sobre o que é uma deformação ou o que é a deformação, a gente vai partir do começo. Qual é o significado da palavra deformação? Deformação é uma alteração, é uma mudança, é mudar o estado original de alguma coisa, é mudar
a forma natural de alguma coisa. Então, trazendo esse conceito para o que a cultura racional nos ensina, a gente vai saber e entender e compreender que este mundo em que vivemos é uma deformação. Por que uma deformação? Porque este mundo é um segundo mundo. Antes de existir este segundo mundo, existe o primeiro mundo. E na cultura racional, a gente vai saber o que aconteceu para que houvesse essa transformação e essa deformação deste segundo mundo, que é um mundo puro, limpo e perfeito, para se transformar neste segundo mundo, que é este mundo de matéria. Então, minha gente, é preciso entendermos que existe o nosso estado verdadeiro, o estado original da nossa existência e da existência deste mundo. E esse estado verdadeiro e esse estado original está aqui deformado. E por estar deformado, nós aqui não temos o direito de viver. E por isso sofremos e depois de tanto sofrermos, morremos. E o nosso estado natural é de ser racional, de massa, de corpo de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e de vida eterna. E aqui nós estamos deformados desse estado de racional para esse estado em que nos encontramos hoje, de animal racional. Como animal racional, nós não temos o direito de viver, como eu já falei. Como animal racional, nós somos pensadores, sofredores e mortais. E no nosso verdadeiro estado natural, nós somos seres racionais, puros, limpos e perfeitos, e de vida eterna. Então, daí a importância de as pessoas conhecerem o que é a cultura racional que está contida no livro Universo em Desencanto, para saberem como nós, seres humanos, podemos sair desse estado de vida deformada, com a qual não nos conformamos e que sofremos, e como podemos voltar ao nosso estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito e de vida eterna. Tudo isso é esclarecido nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto, a forma pela qual o ser humano pode desenvolver o raciocínio e voltar ao seu estado natural, que era desconhecido de todos e que agora está chegando ao conhecimento de toda a humanidade. É isso, Madá, continua daí. Muito bem, Antônio. Agora eu convido Ângela para responder a próxima pergunta. Se o livro diz que a fase é racional, de concórdia, de paz universal, então por que vemos tanta maldade, tanta violência, tanta tristeza? Eita, pois é, né? O livro ele vem falando de concórdia, né? Ele vem falando de fraternidade, ele vem falando de união, ele vem falando de paz. E à medida que ele fala, ele nos traz todo esse sentimento e essa vivência para todo aquele que já conhece a cultura racional e está estudando o Universo Desencanto. Mas aí a gente precisa entender que, né, a gente está no fim de uma fase, que foi a fase do pensamento, né, onde a energia elétrica e magnética estavam conduzindo a mente humana, né? E nós, seres humanos, nós somos duais. Nós somos bonzinhos, mas também nós somos malzinhos. E existe aqueles que têm requinte de crueldade, não é verdade? Então, assim, todo essa conjuntura de que nós vivemos aqui, né? Então, isso nos causa tristeza, né? E isso nos causa angústia, né? Tudo isso por quê?
Porque nós não sentimos a mudança de fase que a natureza nos trouxe. E o pensamento, né? Quando a gente ainda estava sendo alimentado por ele, que vem de fora o nosso pensamento, vem aqui, ó, das energias, né? Das boas influências. Essas energias, elas começaram a se enfraquecer porque a fase da natureza mudou e a natureza superior comandando tudo. Então, vai retirando aquilo que não serve mais para que a gente possa alcançar o bem e o bom viver, alcançando assim, né, esse estágio evolutivo de ser racional. A natureza está construindo um novo ser, o ser racional, de plenitude, né, de tranquilidade, de conhecimento próprio. Então, como nós não sentimos essa mudança de fase, esse aparente equilíbrio que nós tínhamos na fase anterior do segundo milênio com o pensamento, ele quebrou. Então as pessoas começaram, nós seres humanos começamos a variar muito mais, porque variantes nós já somos por natureza, mas aí a gente começou a variar muito mais, e aí curto-circuito na mente humana, né? Então a violência aumentou, né? A tristeza aumentou, a maldade aumentou. Por quê? Porque a energia que estava aqui alimentando e dando para a gente um pouco de equilíbrio, né? Um pouco de senso humano, ela foi se afastando da humanidade, né? Para que a gente pudesse se ligar a uma energia superior e evoluir. Mas o que é que aconteceu? Não sentimos essa mudança de fase. Ficamos aqui estagnados, ligados à matéria, né? E com isso a matéria por si mesma se destrói. E aí haja a dar paus por pedras, né? A humanidade começa a se desentender. Que sempre existiu violência na história humana, a gente sabe, né? Porém, hoje nós vemos, né, coisas estarrecedoras. Por quê? Porque o pensamento humano ele está secando o ser humano, está deixando de ser humano para ser mais monstro do que humano. Mas aí a natureza superior, já sabendo que haveria essa mudança, né, de que no segundo milênio, ao fim dele, o pensamento começaria a secar, já providenciou a energia superior, a energia racional, para alimentar agora o nosso raciocínio, despertando a nossa condição de ser divino para o alto, né, para a nossa origem, para o conhecimento racional. E aí entra a racionalidade, né? Então a gente vai sair dessa condição de maus, né? E de bons aparentemente para, de fato, sermos racionais. E isso, meus caros ouvintes, meus caros amigos, a gente vai compreendendo dia a dia ao estudar a cultura racional. Portanto, tudo isso que nós vemos é porque a natureza mudou de fase. Saiu da fase do pensamento, entrou na fase da racionalização, a humanidade não acompanhou essa evolução, e a violência, como já dizia o poeta, tão fascinante. Porém, nós somos seres racionais por natureza. Desenvolva o raciocínio. Esse aí é com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Agora nós vamos de música racional, a qual nós dedicamos, a equipe do Sintonia Racional dedica a todos aqueles que nos acompanham. Voltamos já já, ok? Rosa, é pra você esta valsinha que eu fiz pra aquele dia, quando vi o sol nascer. Lembrei que a sua dor foi por amor, e o seu calor foi quem me fez viver.
Depois você sorriu e a vida viu que um sorriso vale mais que a dor, vale mais que o próprio amor. Hoje eu sou a brisa, o riso, a rosa, sou cantiga tão amiga, sou sossego de luar. Trago agora liro, verso, a prosa, minha paz pra lhe mostrar que até meu mundo é seu. Oh, rosa de Deus. É isso aí, meu caro ouvinte, já de volta com Sintonia Racional de perguntas e respostas. Então, vamos dar início agora à segunda rodada. E a pergunta vai para Antônio responder, ok? Me considero uma pessoa boa, mas passo por tanto sofrimento, tantos apertos na vida, que às vezes fico me perguntando: por que que Deus me castiga tanto? O que diz o livro Universo em Desencanto sobre o sofrimento? Todos nós aqui somos sofredores e somos mortais. É isso o que diz o livro, inicialmente. E por que somos sofredores e mortais, minha gente? Porque estamos aqui deformados do nosso estado natural, transformados do nosso estado natural. Estamos fora do nosso estado natural. E por estarmos fora desse estado natural, não temos o direito de viver, e aqui o sofrimento é reinante para todos. Todos sofrem. O ser humano já nasce sofrendo, desde pequenininho, desde bebê até a velhice, o sofrimento é parceiro constante do ser humano. Então, qual é a lição que nós temos que aprender e tirar a respeito disso? É a pergunta que não quer calar. Por que sofremos tanto? O que nós fizemos de errado para que tivéssemos essa pena de sofrermos, sofrermos e sofrermos, e depois de tanto sofrermos, morrermos? E depois a segunda pergunta: tá, e o sofrimento não vai ter fim? Nunca vai ter fim? A vida é essa mesma? Sofrer, 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 e depois de tanto sofrer, morrer? Porque o sofrimento é geral. Todo mundo vê isso. No mundo inteiro se vê isso. É só colocarmos os aparelhos de TV para assistirmos aos noticiários, e é sofrimento no mundo inteiro, minha gente. A humanidade está cansada de sofrer. Só que a humanidade precisa conhecer que aqui na vida da matéria tudo tem princípio e tem fim. E chegou o fim do sofrimento. Mas como podemos fazer para nos livrar do sofrimento e deixarmos de ser sofredores? É simples, minha gente. É desenvolvendo a parte suprema que nós temos na nossa mente, ativando a nossa glândula pineal para desenvolver o raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida. E o raciocínio é a parte natural da vida. E no natural ninguém sofre. No natural ninguém padece. Então, daí a importância do ser humano desenvolver o raciocínio para ele passar a se conhecer e saber que ele está aqui neste segundo mundo fora do seu estado natural. E daí a importância e a necessidade de se conhecer o verdadeiro estado natural e saber como voltar para o verdadeiro estado natural para se livrar do sofrimento de uma vez por todas. E como se consegue isso?
consegue-se isso através do desenvolvimento do raciocínio. Para isso e por isso é que houve a mudança de fase na natureza, como a Ângela bem explicou aí. Essa mudança de fase é para o ser humano evoluir, é para o ser humano deixar de ser animal racional, pensador, sofredor, imortal, e se tornar um ser humano racionalizado e passar a ser racional, porque racional não sofre, racional não morre. Então, vamos desenvolver o raciocínio, minha gente, através da leitura dos livros Universo em Desencanto, para deixarmos de ser animais racionais, pensadores, sofredores, imortais. É com você, Madá. É verdade, Antônio, é verdade. E agora eu convido a Ângela para responder a próxima pergunta. Como posso ter prova do que o livro se propõe quando fala que desenvolve o raciocínio? Pois é, né? Nós, estudantes, dizemos assim, estude o universo do desencanto para desenvolver o seu raciocínio. Vem cá. Tem um livro que está desenvolvendo o raciocínio. Bom, primeiro saber que o raciocínio, né, é a nossa centelha divina que está adormecida na pineal, a máquina do raciocínio. Então, o ser de luz que está aqui conosco, né? Quando, né, nós ouvimos Deus está em você e você com Deus, pois está a nossa centelha de ligação, nosso cordão umbilical com Deus, dentro da nossa pineal, bem no centro aqui, ó, da nossa cabecinha. E como é que eu posso ter prova que estou desenvolvendo essa energia, né? A qual o autor da obra chama de raciocínio. Pois é, vejamos. Nós estamos numa condição de que está todo mundo preocupado. Você se preocupa hoje, né, com as coisas do dia a dia, já está preocupado com amanhã, se vai pagar os boletos, se vai para isso, se vai para aquilo, se vai dar certo, e eu estou doente, eu quero ficar bom, o que é que eu vou fazer? Uai, então, como é que eu vou ter essa prova, eu que sou estudante? Eu chego na leitura, né, dou início à minha leitura, no livro, né, lá no primeiro da obra, e ali eu estou com a minha cabecinha cheia de pensamentos fervilhando, né? Isso, aquilo, outro. E a vida da gente embalada, né? Embalada. Então, a gente começa a estudar ali, né? Vai ali persistindo. E chega um momento que a gente para assim de... Nossa, como eu mudei. Eu mudei para melhor. Hoje eu estou mais paciente. Hoje eu estou mais tranquilo. Hoje eu já sei que não era para ser, não vai ser. O que tem que ser, já é. Então a gente começa a perceber a nossa mudança. E aí, meus caros ouvintes, meu amigo que fez essa pergunta, é nesse momento que você começa a ter a sua prova individual, porque o conhecimento é para todos, é coletivo, e as provas, além de coletivas, elas são individuais. E aí, nesse momento, você começou a perceber que você mudou para melhor. Então, a gente passa a acertar em tudo, né? O raciocínio, ele vai desenvolvendo, vai trazendo para nós esse equilíbrio, né, que a gente precisa, e sendo equilibrado, a gente vai acertando. Porque o raciocínio une e o pensamento, ele divide. E raciocinando nos diz racional superior. Vocês vão acertar. Vocês vão acertar em tudo. E a vida vai se tornando racional. Vai se tornando uma vida melhor. Com isso eu vou deixar de sofrer? Não, a gente sofre, a gente causou tudo isso aqui, a gente vai ter lá os nossos perrengues. Porém, conscientes daquilo que a gente já fez antes e do que nós estamos fazendo hoje. Portanto, para você, para mim, para nós,
que queremos melhorar, que queremos nos equilibrar, que queremos uma vida serena, que queremos paz, tranquilidade, sossego, o bem vou viver, desenvolva o raciocínio. E aí a gente vai ter essas provas, dos quais aqui estamos falando, de que o raciocínio sendo desenvolvido, a vida passa a melhorar. Nós passamos a acertar. Então, é saúde e sossego para todos. É contigo, Madá. É verdade, Ângela. É verdade. Então, sempre sinto um vazio dentro de mim. Sinto que estou incompleto. Tenho tudo o que preciso e sinto que ainda me falta alguma coisa. Mas não consigo entender o porquê desse sentimento. O livro tem alguma explicação para isso, Antônio? Tem sim. E a gente vai tentar, desculpe, a gente vai tentar passar o esclarecimento aqui para vocês. Minha gente, a nossa natureza, ela não está parada. A natureza é um ser vivo, é uma vida que está em permanente evolução, em permanente progresso. E a natureza vem preparando e evoluindo o ser humano dentro do contexto histórico, até que nós conhecemos. Porque vocês observem uma coisa, acompanhem comigo, né? No nosso passado, nós éramos seres humanos selvagens. O ser humano vivia numa condição de selvagem. E aí tem aqueles homens lá das cavernas, do tempo da Idade da Pedra, do tempo do Paleolítico, a era do Paleolítico, esses nomes todos complicados, que a gente sabe que o ser humano, naquela época, era um ser humano ainda bruto, atrasado, rude, e a natureza veio evoluindo e progredindo este ser humano, que evoluiu e progrediu de selvagem para um selvagem mais adiantado e depois chegou ao grau de civilizado, que é o que nós temos hoje. E hoje nós estamos num outro processo de transformação da natureza para evoluir e modificar e melhorar o ser humano, que é a fase da racionalização. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós tínhamos que nos sentirmos incompletos porque a natureza preparou 3 etapas para evoluir o ser humano. E nós estávamos apenas na 2ª etapa. Faltava a 3ª etapa evolutiva do ser humano, que é o desenvolvimento do raciocínio. Por isso essa sensação de vazio dentro de nós, que realmente estava vazio, minha gente. E está vazio, porque está faltando esta 3ª etapa de evolução e desenvolvimento, que é o raciocínio. Por isso é que o ser humano é uma obra inacabada da natureza. E na condição de obra inacabada, o ser humano estava incompleto. Por quê? Desenvolveu somente o pensamento e desenvolveu a imaginação. E por o ser humano viver desconhecido de si mesmo, ele sempre achou e achava que o desenvolvimento do pensamento e da imaginação seriam suficientes para trazer o bem-estar físico, moral e financeiro, para trazer paz, para trazer amor, para trazer fraternidade e concórdia universal. Mas não é isso o que está acontecendo, porque, como a Ângela falou, o ser humano vive desconhecido das mudanças naturais da natureza e esqueceu, com o passar dos tempos, esqueceu que tinha a 3ª etapa de evolução, que tinha que desenvolver o raciocínio. O ser humano esqueceu que tinha parte do raciocínio para desenvolver. E por isso achava que o pensamento
e a imaginação seriam o suficiente, mas não é. E a natureza, como não negocia os seus direitos, fez a mudança de fase para mostrar e provar e comprovar ao ser humano o seguinte: olha, vocês não estão completos. Falta ainda a terceira parte do cérebro a ser desenvolvida. Falta ainda a parte racional do ser humano ser desenvolvida. Falta ainda a parte da origem ser desenvolvida. E agora vocês precisam desenvolver essa parte para se completarem, para se integralizarem, para preencherem esse vazio que está dentro de vocês. E o que fez a natureza? A natureza trouxe um ser puro, limpo e perfeito do primeiro mundo, o mundo racional, com o raciocínio desenvolvido para trazer de lá, deste primeiro mundo, a cultura necessária ao desenvolvimento do raciocínio do ser humano, que é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Daí a razão do nosso programa aqui, que nós fazemos, chamando a atenção da humanidade para o desenvolvimento do raciocínio, as propagandas que são feitas no mundo inteiro do livro Universo em Desencanto. Porque o livro Universo em Desencanto é, sim, minha gente, a terceira etapa, o terceiro ciclo, o ciclo final de evolução do ser humano para completar o ser humano, torná-lo racionalizado e fazer com que ele e este segundo mundo voltem ao seu estado natural. Daí, renovo novamente a importância da leitura do livro, para que a gente se integre ao processo de evolução da natureza, acompanhe a evolução da natureza, porque a natureza também é racional e ela também sofre, e ela também está fora do seu estado natural, e ela também precisa voltar ao seu estado natural. E nós precisamos voltar juntamente com ela. Então, minha gente, o que nós falamos aqui não é sonho, não é ilusão, não é ficção, é a mais pura realidade da vida, como vocês podem ver no dia a dia o que acontece. O ser humano só vai se completar, só vai ficar só vai preencher esse vazio que tem dentro de si com o desenvolvimento do raciocínio, porque o ser humano é de origem racional, e por isso, racional, raciocínio, raciocínio, racional. É com você, Madá. É isso aí, Antônio. Muito bem. Agora eu convido a Ângela para responder a próxima pergunta. Acabei de ler o livro e estou repetindo a leitura. Percebi que me sinto em paz, que fico tranquila, porque essa sensação de bem-estar ao ler o livro Universo em Desencanto, uma vez que não sinto mesmo com outras leituras? Pois é, né? Uma sensação de bem-estar quando lê o livro Universo em Desencanto. Uau! E aí, meus caros ouvintes, vocês podem me dizer: mas eu sinto bem-estar em outros livros também. Mas então, vem cá conosco. O bem-estar que se sente ao ler o livro Universo em Desencanto, ao reler, né? E cada livro, cada página, cada palavra está nos tratando energeticamente. Pois é. Na hora que nós passamos a estudar o livro Universo em Desencanto, o fluido racional está nos tratando, está energeticamente retirando de nós essas partículas energéticas pesadas, negativas. Está sendo retirado
E por isso a gente vai ficando com essa sensação de bem-estar. Porque não é só uma sensação, não, meus caros. É, de fato, o bem-estar nos proporcionado pelo tratamento energético fluídico racional. Então, quando a gente passa a entender que as palavras racionais contidas no universo dos encantos não são palavras caducas, a gente começa a sentir, porque o nosso raciocínio está acordando através da energia racional. E aí a gente vai ficando cada vez mais ligada aí à natureza, às suas forças. E aí é preciso muita atenção, porque a cultura racional não é seita, não é doutrina, não é religião, não ataca, não ofende, não humilha. Você, meu caro ouvinte, você pode iniciar os estudos da cultura racional e continuar os seus estudos nos segmentos, sejam eles religiosos, filosóficos, científicos. É até interessante porque começa a comparar, porque cultura racional, ela vai começar a lhe dar maior visibilidade, ampliar tudo que você já conhece e aquele que ainda estava buscando conhecer, um degrau e a mais aí, ó, de evolução. Então, para você que quer compreender, que tem curiosidade, que tem sede do saber, que necessita de prova, que necessita de si, do mundo, do universo, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que eu era antes de ser o que sou, para onde eu vou quando não estou mais aqui. Eu já nasci, já vivi aqui, não vivi. Por raça não responde. E os planetas têm vida? Não tem vida? Existe vida fora da Terra? Quem são essas luzes que aparecem aí no céu? O Universo dos Encantos responde. Então, é um livro que nos traz o conhecimento da nossa origem. É transcendental, ou não, transcende tudo isso aqui que nós já conhecemos, dentro de todo esse conhecimento que já foi construído pelo saber humano. Agora é o saber que transcende. Sim, é o saber racional. É a ligação direta. Você e o livro e você. E quando você começa a sentir tudo isso, quando nós começamos a sentir, aí essa sensação de bem-estar. Quer esteja com o livro, ou quando a gente fecha ele para dar seguimento às nossas vidas, que nós temos os nossos afazeres, nós vamos continuar aqui, ó, com esse bem-estar, porque é o tratamento fluídico-racional que nós estamos precisando para o nosso bem e bom viver. Portanto, fica o convite, conheça o livro, leia-o, tenha em si, né, as palavras racionais. Não são palavras caducas, não são palavras criadas pela mente humana, né? Vem do nosso mundo de origem. Ai, como é que eu vou saber se esse mundo de origem existe? Uai, prova de São Tomé, pega o livro e vai ler. Simples assim. Cada um com suas provas, né? Dentro do seu lar, né? Ali no seu ambiente aconchegante, né? No seu cantinho, no seu silêncio. Pega o livro e vai ler, vai conhecer. Conhecimento, meus caros. Porque quem conhece não sofre. É contigo, Madá.
caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco, meus caros internautas. Agora nós vamos para as considerações finais e eu convido a Antônio para fazer as suas considerações finais, ok? Ok, madame. Então vamos lá. Meu amigo e minha amiga, você pode até estar pensando aí com seus botões, mas o que esse povo está falando aí? O que esse povo está dizendo aí? Que história é essa de que pensamento, a fase dele acabou, imaginação acabou, que agora tem que desenvolver raciocínio, se quiser viver bem, se quiser ter paz, ter sossego, ter tranquilidade? Que história é essa de que o ser humano é uma obra inacabada da natureza? Eu estou pronto aqui, eu tenho 2 olhos, 2 pernas, 2 braços. Como que eu estou inacabado? Então, minha gente, reflitam. Reflitam na seguinte questão. Quando os nossos conhecimentos históricos e a história da evolução humana começou a ser conhecida pela humanidade, o ser humano vivia lá nas matas, nas selvas, em tocas, em locas, em malocas, em cavernas, não tinha instrução, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, absolutamente nada. Estava em estado bruto. Aí alguém, vamos dizer assim, alguém que nós chamamos essa força maravilhosa que é a natureza, essa vida maravilhosa que é a natureza, pegou este ser humano que se encontrava lá nessa condição e veio, com o passar dos anos e dos tempos, evoluindo, desenvolvendo, lapidando, aprimorando. E hoje nós estamos na condição em que estamos. Hoje somos seres humanos civilizados, ou quase civilizados, porque ainda temos a herança do nosso passado de brutalidade e de selvageria. Mas melhoramos muito de lá para cá. A evolução foi muito grande. Então pare e pense, amigo. Se alguém chegasse para aquele ser humano que estava lá dentro de uma loca, de uma toca, de uma maloca, e dissesse para ele: olha, você vai se tornar um civilizado. Você vai aprender a falar, a ler, a escrever, vai aprender até a falar em outros idiomas, em outras línguas. Vocês acham que aquele ser humano lá, brucutu, bruto, ia achar isso normal? Eu falo, esse cara tá doido, esse cara tá maluco. Aonde já se viu eu aqui? Não sei nem se existem outros povos, como é que eu vou falar outros idiomas? Gente, isso chama-se evolução da natureza. Não duvidem da força e do potencial da natureza. A natureza é vida, e vida poderosa. E assim como a natureza tirou esse ser humano brucutu lá de dentro das locas, das malocas, das selvas, né? E trouxe esse ser humano para o que é hoje, que vive aqui civilizada, de forma civilizada, nem tanto, como eu disse, mas civilizada, né? Que hoje entra na internet, fala com o mundo inteiro, se conecta com o mundo inteiro. Então, essa força poderosa que fez tudo isso, agora está completando a sua missão. Com o quê? Com o processo do desenvolvimento do raciocínio. Muitas coisas novas virão com o desenvolvimento do raciocínio. Porque com o raciocínio desenvolvido, o ser humano vai adquirir a paz,
a concórdia, o amor e a fraternidade universal pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une toda a humanidade, une todas as famílias, une todas as pessoas, une todos os seres humanos, porque o raciocínio é o dono da vida. E a natureza nos deu este presente. Então, minha gente, é aquilo que eu sempre falo aqui. Pensar é renegar o direito que Deus e a natureza deram ao ser humano de raciocinar. Então, procure raciocinar lendo e relendo o livro Universo em Desencanto. Uma ótima semana para todos, uma ótima semana para os participantes do programa e para os nossos internautas. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Agora é com você, Ângela. Meus caros ouvintes, meus nobres ouvintes, meus nobres amigos, nós estamos aqui falando de conhecimento racional. Nós estamos aqui falando da cultura da natureza. Nós estamos aqui falando de evolução racional. Nós estamos aqui falando, mas nós não somos professores. Nós somos estudantes. E nós aprendemos que o que é bom, a gente divide. E nós estamos aqui dividindo com vocês o que nós já aprendemos. E nós estamos agradecidos quando vocês nos trazem perguntas, interagem conosco, seja aqui no Facebook, seja lá no YouTube, né? Vocês estão sempre conosco, então nós estamos aqui agradecendo a participação de todos. Né? A natureza, ela está aí evoluindo o ser humano para aparelho racional, para o melhor. Então, nós que estamos vendo muitas aflições, muitas angústias, muitas violências, guerras, falência física, falência moral, falência financeira. Tudo isso está explicado na magna obra de Universo de Desencanto e de como adquirir o sossego, de como adquirir a saúde, de como adquirir a paciência, de como adquirir o bem bom viver, né? De como enfrentar o dia a dia, porque nós precisamos trabalhar para nos manter, para manter nossas famílias, nossos amigos. Precisamos de lazer para nos distrair, que ninguém aguenta tanta luta, na verdade. Mas então, o Universo em Desencanto prova e comprova. Nós não somos daqui, mas aqui estamos. Prova a nossa origem. Fala de onde vem o nosso pensamento, de onde vem a nossa imaginação. Nos fala o que nós éramos antes, o que somos agora e o que seremos depois de nós estarmos mais aqui. Nos ensina a reconectar com a natureza. E que sintonia, e que conexão maravilhosa quando a gente começa a ouvir a natureza, que nos alimenta, que nos mantém, que puxa as nossas orelhas, né? Aí é um ai, 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 ui, ui, quando a gente começa a ver aí as tempestades, né? Quando a gente começa a ver aí as enchentes, né? O calor demais, o frio demais. O que foi que eu fiz? Ah, Deus está castigando. Mas por que que Deus iria castigar os filhos dele? Então vamos lá. Vamos indagar o que é que estamos fazendo aqui. Se eu quero bem para mim, eu quero bem para o meu filho, eu quero bem para a minha família, eu quero bem para os meus amigos, eu quero bem para todos. Onde está esse bem? Meus caros, nós estamos de posse do maior brilhante que nos chegou desde 1935. O conhecimento contido no livro Universo de Desencanto. Mas aí você pode dizer, só esse livro tem coisa? Bom, faça a prova mais uma vez. Porque ele é a revelação da nossa origem. E ele vai completar tudo que já foi falado por nossos conhecimentos anteriores, né? Em todos os segmentos que nós construímos, sejam eles filosóficos, científicos ou religiosos, mas ele vai além, porque ele está a nos desenvolver. Ele está desenvolvendo a nossa ligação com o ser divino. Então, bom fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro, se assim a luz da divina providência permitir. É com você, Maná. Muito bem, Ângela. Agora é com você, Orlando. Desejo um bom fim de semana a nossos ouvintes colaboradores
internautas, né? E peço, se conheça, estudando o livro Universo Desencanto. Salve. É isso aí, meus queridos ouvintes do Sintonia Racional. Nossos amigos do Face, das redes sociais, né? Então, gratidão a todos, gratidão à nossa equipe, né? Um abraço, sintam-se abraçados racionalmente. Muitíssimo obrigada a todos que nos acompanham, né? Muita paz, muito sossego nesses finais de semana e na semana que se segue, ok? Então, salve a todos, um abraço e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir, ok? Salve!